A Presidente da Comissão Europeia e Donald Trump chegaram a um acordo comercial que inclui uma tarifa de 15% para o bloco. Lançamentos aéreos de ajuda alimentar retomados em algumas partes de Gaza após Israel ter aberto corredores humanitários. Israel intercepta mais um navio com ativistas operado pela coligação da Flotilha da Liberdade, que pretendia entregar ajuda humanitária em Gaza. Pelo menos 3 mortos e 41 feridos em descarrilamento de comboio na Alemanha. A polícia admite deslizamento de terras como possível causa. A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial provisório para evitar uma guerra aduaneira potencialmente devastadora entre duas das maiores economias do mundo. Nos termos do acordo concluído no domingo entre Ursula von der Leyen e Donald Trump, a maioria das exportações da União Europeia com destino ao mercado norte-americano será sujeita a uma tarifa de 15%. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This is a deal between the two largest economies in the world. We trade 1.7 trillion euros per year. Together we are a market of 800 million people, and we are nearly 44% of global GDP. O acordo preliminar alcançado na Escócia constitui um alívio, especialmente quando as tensões aumentaram e a União Europeia preparou várias listas de medidas de retaliação contra produtos americanos no valor de 93 mil milhões de euros. Foram retomados em algumas partes de Gaza este domingo os lançamentos aéreos de ajuda alimentar. Isto depois de Israel ter aberto corredores humanitários e adotado uma pausa limitada nos combates no enclave palestiniano. A Jordânia anunciou já ter realizado 3 lançamentos sobre os céus de Gaza, incluindo um em cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Segundo a Jordânia, os aviões de carga lançaram 25 toneladas de alimentos e mantimentos sobre vários locais do território. De acordo com relatos da imprensa, alguns palestinianos lamentaram a dificuldade de acesso à ajuda humanitária após esta ter caído no solo, por vezes em zonas militarizadas. Os peritos têm vindo a alertar há vários meses para o risco de fome generalizada em Gaza. Israel restringiu a entrada de ajuda destinada a uma população de mais de 2 milhões de pessoas, alegando, sem apresentar provas, que o Hamas desviou os bens para ajudar a fortalecer o seu domínio. Imagens de crianças gravemente subnutridas em Gaza têm alimentado as críticas internacionais contra Tel Aviv, incluindo e aliados próximos que pedem o fim da guerra e da catástrofe humanitária no enclave. As Forças Armadas israelitas interceptaram um navio com destino a Gaza que pretendia levar ajuda humanitária ao enclave palestiniano, segundo informou a coligação da Flotilha da Liberdade. A organização considera que se tratou de uma ação ilegal e violenta e indica que o navio Andala foi interceptado em águas internacionais a cerca de 74 km de Gaza pouco antes da meia-noite de sábado. A bordo seguiam 21 ativistas internacionais e jornalistas que acabaram detidos, entre eles 2 legisladoras francesas de esquerda que faziam parte da tripulação. A embarcação navegou depois em direção ao porto de Ashdod no domingo, acompanhada por um navio da Marinha israelita. A interseção ocorreu num momento em que Tel Aviv enfrenta crescentes críticas internacionais devido ao agravamento da situação humanitária em Gaza. É já o segundo navio operado pela coligação da Flotilha da Liberdade que Israel impede de entregar ajuda no enclave palestiniano só nos últimos meses. Foi assim que ficaram algumas das carruagens do comboio regional de passageiros que descarrilou no domingo em Riedlingen, no sul da Alemanha. A bordo seguiam cerca de 100 pessoas. Estão confirmados pelo menos 3 mortos e 41 feridos. Müssen wir davon ausgehen, dass es mehrere Tote gegeben hat, mehrere Dutzend Verletzte, darunter leider auch sehr schwer Verletzte, die inzwischen in die Krankenhäuser in der Umgebung verlastet wurden und dort
versorgt werden. Entre os feridos, 25 estão em estado grave. O comboio circularia a aproximadamente 80 km por hora. A causa do acidente não foi ainda oficialmente determinada. Mesmo assim, a polícia admite que o descarrilamento possa ter resultado de um deslizamento de terras causado pela forte chuva que caiu na região. A linha ferroviária permanece para já encerrada. Esta segunda-feira o serviço é assegurado por autocarros. O chanceler alemão deu instruções para que as equipas de resgate sejam apoiadas com todos os meios disponíveis. Na Albânia, os bombeiros têm estado a combater dezenas de frentes de incêndio causadas por fogo posto e pela onda de calor que tem afetado o território. As chamas têm-se propagado por várias zonas do país, com os principais problemas a registarem-se nas regiões a sudoeste. Até ao momento contabilizam-se várias habitações destruídas e milhares de hectares consumidos pelas chamas. Nas operações de combate aos fogos têm estado envolvidos mais de 1000 elementos dos bombeiros e de unidades de emergência. Além disso, Tirana pediu assistência no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pelo que meios aéreos da Hungria, Croácia e Itália estão a ajudar nos trabalhos de extinção. Já na Bulgária contam-se mais de 230 frentes ativas, que têm sido combatidas com o auxílio de 4 helicópteros e 2 aviões da União Europeia. Foi declarado alerta vermelho em 11 regiões do país devido às altas temperaturas, com a situação mais crítica a registrar-se a leste da fronteira com a Turquia. Dezenas de casas foram já totalmente destruídas pelo fogo e milhares de hectares de floresta foram consumidos pelas chamas. A Tailândia e o Camboja manifestaram o seu apoio a um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, numa altura em que os combates entre os dois países entram no seu 4º dia consecutivo. No sábado, Donald Trump afirmou nas suas redes sociais que tinha falado com os dirigentes dos dois países e sugeriu que não avançaria com acordos comerciais se as hostilidades continuassem. O primeiro-ministro do Camboja disse no domingo que o seu país concordava em prosseguir um cessar-fogo imediato e incondicional. Pelo outro lado, o líder da Tailândia foi mais cauteloso ao declarar que concordava com o cessar-fogo, mas sublinhou a necessidade de uma intenção sincera por parte do Camboja. Os combates começaram na quinta-feira depois de uma explosão de uma mina terrestre ao longo da fronteira ter ferido 5 soldados tailandeses. Até à data, pelo menos 34 pessoas foram mortas no conflito e mais de 168 mil pessoas foram deslocadas. A Meta vai suspender todos os anúncios sobre política, eleições e questões sociais nas suas plataformas na União Europeia a partir de outubro. A empresa norte-americana, que detém o Instagram, o Facebook, o Threads e o WhatsApp, afirmou na sexta-feira que o regulamento do bloco relativo à transparência e à segmentação da publicidade política, mais conhecido como TTPA, introduz desafios operacionais significativos e incertezas jurídicas. O TTPA da União Europeia, destinado a combater a manipulação da informação e a interferência estrangeira nas eleições, entrou em vigor em abril do ano passado. Mas a maior parte das disposições, que a Meta considera requisitos impraticáveis, serão plenamente aplicáveis a partir de 10 de outubro deste ano. De acordo com as regras, os anúncios políticos devem ostentar um rótulo de transparência e identificar informações fundamentais, como os patrocinadores, a eleição a que estão associados, os montantes pagos e as técnicas de seleção. O regulamento surge no contexto de várias eleições europeias que têm sido alvo de desinformação. Novos equipamentos de segurança que conseguem verificar o conteúdo de grandes recipientes de líquidos podem começar a ser usados em todos os aeroportos da União Europeia em breve. Isto significa que os passageiros poderão levar garrafas com mais de 100 ml quando viajarem. A Comissão Europeia aguarda agora a aprovação final da Conferência da Aviação Civil antes de implementar o novo equipamento nos aeroportos. Once we get the final report and the findings from ECAC, we will be able to give the green light, and then it's for the airports to put everything in place and inform the passengers. De acordo com as atuais regras da União Europeia, aerossóis e géis incluídos na bagagem de mão devem ser embalados em recipientes com capacidade máxima de 100 ml. Vários terminais em Itália já dispõem do novo sistema de rastreio, mas ainda não estão autorizados a utilizá-lo. Foi o maior festival de música para jovens nos países do Bloco de Leste. Um oásis de liberdade durante a era comunista. Apesar da mudança de regime, continua a realizar-se e a juntar multidões.
To jest ta absolutna legenda. Festiwal, który sięga swoją historią roku 1970, na którym zaczynały się największe kariery największych polskich zespołów i to nie tylko tych rockowych. To tutaj miała miejsce, można powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucja społeczna, bo przecież subkultury lat 80., 90. to tutaj znajdowały miejsce na to, żeby móc się pokazać. Maleo está a celebrar 40 anos de trabalho creativo. Dzisiaj jest to komercyjny festiwal, ale serce jednak ciągle zawsze w tym miejscu bije mocniej, dlatego że tu się zaczęło wszystko. O Yarochin era contra a cultura e por isso alvo de vigilância apertada do regime. Było dużo właśnie agentów bezpieki i po cywilnemu byli różni dziwni ludzie, którzy nieraz prowokowali nawet zamieszki. Telewizja kręciła właśnie taką zadymę i w tym momencie oczywiście zohydzała w oczach narodu tutaj tych brudnych punkowców, jakichś metalowców. Os organizadores querem homenagear as lendas do rock. Zawsze staramy się ukłonić historii festiwalu, dlatego 40-lecia Darka Malejonka, zespołu Hunter czy Kobranocki. Voz também às bandas jovens. To nie jest tylko dodatek do programu, to jest bardzo istotne elementy programu, stawianie właśnie na młode kapele. Gramy bardzo alternatywnie, tak mi się wydaje, taki alternatywny metal, new metal. Num festival alternativo há espaço para a família? Na następny festiwal jarociński, jak będziemy grać, to na pewno zabiorę rodzinę. Dużo jest dzieci, nie? Mateusz na przykład jest dzisiaj z Konradem czytaliśmy dzieciom wiersze Tuwima. Não é apenas a música. Aqui há também uma exposição que apresenta histórias do comunismo. Uma outra geração está a crescer em Yarochin.